Olá pessoal, beleza? Então, a gente está gravando esse vídeo para poder passar algumas informações para vocês de como é que vai ser a nossa prescrição de treino daqui para frente, agora a partir do mês de maio. Então, é muito importante que vocês assistam esse vídeo até o final, beleza? Se liga aí. Então, pessoal, nos últimos 4, 5 meses a gente fez uma série de cursos, de atualizações, para a gente poder estar passando o que há de melhor na prescrição do treinamento para vocês. Existem três determinantes do desempenho, que é o VO2 máximo, o limiar de lactato e a economia de corrida. O VO2 máximo está relacionado ali com a capacidade que eu tenho de captar, transportar e utilizar o oxigênio. O limiar de lactato é aquela velocidade limite em que, se eu ultrapassar, eu vou entrar num processo de fadiga precocemente. E a economia de corrida está mais relacionada ali com a técnica da corrida. A gente, para poder estar trabalhando esses três determinantes do desempenho, a gente tem diversas formas de estar prescrevendo e fazendo o controle do treinamento, né? A gente pode controlar pela frequência cardíaca, a gente pode fazer esse controle pelo VO2 máximo, pelo limiar de lactato, pela percepção subjetiva de esforço e pela VAM, né, que é a velocidade aeróbica máxima. A metodologia que a gente escolheu, que a gente acredita que é mais fácil de controlar e de se adaptar, é a VAM. Então, a VAM é a velocidade aeróbica máxima, e para a gente poder determinar a VAM, a gente precisa realizar alguns testes. Ou a gente pode escolher o teste de 1.600, o teste de 3.000. A escolha desses testes ele depende muito do atleta em que a gente vai aplicar o teste. Okay? Então, baseado no teste da VAM, a gente consegue aí fazer, conforme no gráfico, a previsão de rendimentos nas mais diversas provas. Então, pessoal, quando a gente determina o seu 100% da VAM, a partir dele a gente consegue aí fazer a previsão de rendimento nas provas de 5 km, de 10, de 21, de 42 km. Então, como vocês podem ver no gráfico, um atleta recreacional, ele corre ali em média entre 90% a 95% da VAM, os 10 km de 85 a 90, os 21 de 80 a 85 e os 42 de 75 a 80% da VAM. Então, depois que a gente faz a previsão de rendimento, né, a partir dos 100% da VAM, que é a velocidade aeróbica máxima, a gente vai para o objetivo do atleta, né, o objetivo do cliente, o que ele quer com a corrida de rua. Se é correr os 5 km, se é correr os 10 km, se é 21, ou se ele pretende fazer uma maratona, ou um atleta que só quer qualidade e bem-estar. Aí a partir daí a gente vai para a periodização, a gente vai prescrever o treino dele. Também as intensidades que a gente vai fazer em cada período vai depender da VAM, tá? Então acompanhe aí esse gráfico aí para a gente ver como é que vai se dar essa prescrição. Então, esse gráfico é um exemplo de um modelo de uma periodização para um atleta de 5 km, que quer melhorar os 5 km. Nós temos aqui no lado esquerdo as intensidades da VAM, em que a gente vai trabalhar. Embaixo nós temos ali os mesociclos básico, específico, pré-competitivo e competitivo, né? O que a gente vai trabalhar em cada fase dessa. E aí a gente pode perceber que em cada fase dessa nós temos umas intensidades para ser trabalhado, né? Para a gente poder melhorar. Como a gente usa um modelo polarizado, a gente trabalha os extremos das intensidades, tá? Então, como a gente viu na previsão de rendimento, em que um atleta vai correr os 5 km numa intensidade de 90 a 95% da VAM, que está representada aqui por essa linha tracejada aqui. Então, no período básico, praticamente aqui nesse mês do período básico, a gente vai trabalhar numa intensidade de 120 a 125% da VAM, no básico superior, e no básico inferior de 60 a 80% da VAM. Então, nesse primeiro período, a gente vai ganhar resistência e velocidade, com os treinos lá
bem intenso e com os volumes de treino contínuo ali, umas intensidades um pouco mais baixas. E à medida que a gente vai passando as fases, né, os períodos do mesociclo para o específico, a gente pode perceber que essas intensidades elas vão se aproximando do ritmo de prova, né, da previsão de rendimento dela, até chegar ali num período competitivo, ali no ritmo de prova. O próximo passo que a gente faz na hora de prescrever o treino de vocês, em que a gente determinou ali as intensidades em cada mesociclo, no básico, no específico, no pré-competitivo e no competitivo, a gente vai para os métodos que a gente vai utilizar, tá? Então acompanha aí no gráfico como é que a gente trabalha, quais métodos a gente trabalha em cada mesociclo deles. Então aí, continuando aí com um exemplo para um atleta que vai fazer 5.000, então no período básico a gente trabalha os métodos contínuo variável, contínuo uniforme médio, contínuo uniforme intensivo, intervalado intensivo muito curto, né, que a intensidade ali é muito alta, ou seja, tem que ser uma distância curta por causa da intensidade e repetições curtas, ok? E assim sucessivamente, no período específico, pré-competitivo e competitivo. E o treino regenerativo é aquele treino bem lento mesmo, de 50% a 60% da AVAM, tá? Então, o treino regenerativo, o objetivo dele é regenerar. Vocês viram aí como é que é complexo a prescrição do treino de corrida para a gente evoluir de forma segura e eficiente. Então, para muitos o que é só sair para correr, para a gente tem algo a mais, né? A gente tem umas intensidades que a gente precisa correr para poder estar trabalhando aí o nosso condicionamento cardiovascular de uma forma mais ampla, mais geral. É um método que dá super certo, eu apliquei em mim nesses últimos 3, 4 meses, tive melhora significativa, mantendo uma rotina normal de trabalho, treinando na hora que dava, né? Eu melhorei meu tempo nos 5 km, nos 10, fiz uma prova legal, uma distância boa aí na prova do contrarrelógio. Ok, galera? Beleza? Tamo junto.